Hoje nós vamos falar sobre o leite, vilão ou mocinho da história. Será que ele faz bem ou faz mal para a gente? O Dr. Ricardo Vargas, ele que é nutricionista, é que é o nosso convidado para debater sobre o assunto. Ricardo, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. E a gente não sabe se o leite é um remédio ou um veneno para a gente. Conta tudo para a gente. O leite é bom ou não é, afinal de contas? Bom, é um prazer sempre estar aqui novamente, né? Já é a segunda vez que eu estou participando do seu programa e espero que o assunto de hoje realmente possa atender aí a necessidade do telespectador, né? Levando uma informação que possa contribuir para a sua melhor qualidade de vida. O leite que eu poderia dizer para você de uma forma muito clara, de boca cheia, assim, que ele faz bem, é o leite materno. Porque o leite materno é o primeiro alimento da criança, é o exclusivo até os 6 meses de idade. Foi feito pela sua mãe para você, para atender às suas necessidades. Saindo disso, aí as coisas começam a complicar. Eu digo assim, o maior problema que existe é você deixar de mamar na sua mãe e querer mamar na mãe dos outros, né? Porque aí você vai querer beber o leite de vaca com uma composição totalmente diferente e aí os problemas começam a aparecer. Então, leite de vaca não é para o ser humano? Não, é feito por bezerro. Imagina a seguinte, Rose, o bezerro, quando ele nasce, a raça mais criada no Brasil hoje é o Nelore. O Nelore, ele nasce pesando 25 quilos. Essa é a média de peso de que nasce o bezerro hoje. 25 quilos ao peso nascer, no final de um ano ele pesa 250 quilos. Se ele mamou durante esse período de um ano, ele multiplicou o peso dele por 10. O nosso filho nasce em média ali com 3 quilos, e no final de um ano ele vai pesar entre 9 a 12 quilos, multiplica por 3 ou 4 o peso ao nascer da criança. Então isso mostra que a exigência da criança é totalmente diferente do bezerro, e o leite materno tem uma composição totalmente diferente do leite de vaca. O leite materno é rico em gordura, o de vaca tem muita proteína, e essa quantidade excessiva de proteína também acaba gerando problemas lá na frente para o ser humano. Bom, então é somente o leite materno que é importante para o ser humano. Nenhum outro leite teria importância nutricional para a gente, é isso? Eles têm nutrientes, só que esses nutrientes são carregados com muitos outros problemas. Então, na verdade, não vale a pena. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até os 6 meses alimentação exclusiva com leite materno. Dos 6 meses a 1 ano é o período de introdução de alimentos. A partir de 1 ano, a criança já deve comer tudo aquilo que os pais comem em casa. E poderia ser mantido ainda a alimentação no peito até os 2 anos. Depois dos 2 anos, aí já não há mais a recomendação de que você continue mamando. Gente, que interessante, quer dizer que nano, aqueles leitinhos, leites em pó, toda essa indústria é extremamente obsoleta. Você não precisa desse leite em pó. Seu filho não precisa. Olha, nos Estados Unidos teve um problema grande há 2 anos atrás, quando os criadores de bovinos, né, de leite, apresentaram uma nova proposta de que deveria beber em torno de 2 litros de leite ao dia para que você tivesse uma boa saúde dos ossos. A Harvard, que é a principal universidade e pesquisadora do mundo, uma das maiores, ela lançou um comunicado dizendo que o leite não fazia parte dos alimentos que trariam saúde para a pessoa. Não era compatível o uso de leite e saúde. Então ela bateu muito forte e violento, quebrando toda a questão dos lobbies da indústria. E a gente sabe que existe uma pressão muito grande, né? No Brasil, hoje, uma boa parte do PIB é atendido aí pela questão da pecuária. Então nós sabemos que isso tem um peso também e uma relevância na questão econômica do país. Mas em termos de saúde, a gente não pode defender, né? Porque realmente já é comprovado cientificamente de que o leite traz muitos prejuízos quando utilizado ao longo da vida. Bom, existe uma campanha para que nós tenhamos cálcio no organismo. Da onde nós vamos tirar o cálcio, então, doutor? Bom, imagina a seguinte cena. O bezerro foi desmamado. Depois de desmamado, o que ele come? Ele come capim. Capim é de que cor? É verde. Então, quer dizer, os alimentos verde escuro para nós são ótimas fontes de cálcio. Mas nós temos ainda mais 2 fontes excelentes em termos de concentração de cálcio. A semente de girassol é aquela que se dá para o seu papagaio mesmo, aquela é muito boa para a saúde, só que compre descascado, porque só o papagaio que sabe descascar aquilo, né? Então, a semente de girassol ela é muito concentrada em cálcio. Ela tem 4 vezes mais cálcio do que tem no leite. E aí nós temos o gergelim também como uma ótima fonte de cálcio. O gergelim branco, ele tem em torno de 7,5 vezes mais cálcio que o leite, e o gergelim preto, 10 vezes mais cálcio que o leite.
Então, existem outras fontes de cálcio na natureza que não seja o leite. Existem outras fontes e fontes seguras, fontes que a gente chama de biodisponível. O que quer dizer isso? O leite ele é rico em cálcio. Não posso dizer que o leite não contém cálcio. 100 ml de leite tem 125 miligramas de cálcio. A questão é que esse leite ele contém muita proteína. A proteína acidifica o sangue e para você evitar o processo de acidez, o cálcio proveniente do leite é utilizado para fazer o tamponamento. O que quer dizer isso? Fazer com que volte ao normal o pH do sangue, deixando ele ali em 7,4, que seria o normal. Dessa forma eu acabo evitando o câncer, porque a acidez gera um meio ideal, né, para o desenvolvimento das células cancerígenas. Então o cálcio vindo do leite é utilizado para isso e não vira uma fonte biodisponível. Bom, gente, olha que assunto polêmico. Leite em casa, depois dos 2 anos do seu filho, nunca mais. Não é necessário. Que delícia, hein? Vamos às verduras, às sementes, isso é interessante. Agora, e as pessoas que consomem leite, elas ficam intolerantes à lactose? Como que é essa história? Vamos saber depois dos comerciais, né? A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Pessoal, leite de vaca é para bezerro e leite da mãe para o bebê até os 2 anos. Se eu soubesse disso, hein? Meus filhos agora já estão tudo criados, estão tudo muito grandes, com saúde, graças a Deus. Mas poderiam ter mais saúde, creio eu. Bom, doutor, eu gostaria de saber o seguinte, e essa questão da intolerância e tolerância à lactose, o que é isso? Eu vou fazer uma correlação com a questão de casamento. Hoje já é comprovado de que aos 2 anos, depois de 10 casais terem efetuado perante o juiz ali aquela assinatura, né, de que eles estão assumindo um compromisso para a vida toda, desses 10, 6 se separam até 2 anos. 4 continuam casados. Dos 4 casados, 2 são felizes, segundo estatística, e 2 se toleram. O que quer dizer tolerar? Tolerar quer dizer que eu vou suportar aquela pessoa ao meu lado, mas eu não vou ser feliz com ela. Vai ser uma relação com muita rusga, uma relação de muito desgaste, de muita briga, de muita confusão. Será que valeria a pena manter a relação? Então, é uma pergunta interessante para a gente avaliar, porque a palavra tolerância quer dizer isso, suportar uma relação que é desagradável. E com relação ao leite, é esse o tipo de relação, uma relação de tolerância. Bom, então, na verdade, o leite, ele não é próprio para a gente, por isso que você simplesmente tolera. Então, quem consome leite, não é que ele está consumindo porque é interessante, porque é bom para o organismo. Ele está consumindo porque o organismo se adaptou, está tolerando, está suportando, é isso? É bem isso, é bem isso mesmo. O organismo suporta o leite. Eu bebo e ele acaba se virando lá para dar um jeito de fazer digestão, de fazer absorção, de tentar fazer metabolismo depois daquilo que é absorvido. Só que não é uma relação amistosa, tem efeitos colaterais e não são poucos. São muitos os problemas correlacionados ao uso do leite. E vai chegar uma hora que essa relação vai encher o saco, vai virar intolerável. Geralmente, isso acontece com todo mundo, que a pessoa se torna intolerante. Ó, gente, acabou, não dá mais. Não tolero mais essa situação. Chega nessa, daí a pessoa se torna intolerante, é isso? É isso mesmo. Chega um momento que o teu corpo ele se desgasta a tal ponto que ele não suporta mais aquela relação. E aí você se torna intolerante à lactose. Eu tenho uma amiga que no ano retrasado ela desenvolveu intolerância à lactose com 33 anos. Uma outra desenvolveu intolerância à lactose no ano retrasado também com 65. Então quer dizer, cada organismo suporta por um período. Mas a questão é, está suportando, mas está sofrendo com essa relação. Não é uma relação amistosa. Então o interessante é que a gente abandonasse o leite. Já abandonasse essa relação antes que entrasse no limite. Falar assim, vamos viver bem já, vamos abandonar esse leite, vamos nos adaptar a uma vida sem leite para que a gente não sofra esses conflitos no dia a dia? Uma coisa é certa, o nosso corpo se acostuma muito fácil com aquilo que é bom. Se você começa a oferecer algo bom para ele, ele aceita muito rápido. E aquilo que é ruim, ele vai lutando para fazer com que você abandone. Mas aí depende da sua escolha. Eu acho que depois do que a gente vai dizer na sequência agora, que são os problemas correlacionados com o uso do leite, provavelmente você vai pensar, vai refletir, vai ver que talvez essa relação não vale a pena levar à frente. E quais são os problemas que acontecem nessa relação do leite e do nosso organismo? Bom,
eu vou começar pelo trato gastrointestinal, né, por onde ele entra. Então, a questão do estômago, quando você começa o processo da digestão do leite, você precisa de muito ácido, porque é o ácido que faz o processo de coagulação do leite para iniciar o processo de digestão. Então, esse ácido que você aumentou no estômago no início, ele se liga com o leite. E algumas pessoas que sofrem de gastrite até sentem uma melhora nos 30 primeiros minutos. Depois que o processo da digestão entra em curso, você começa a liberar de novo toda aquela parte do ácido, mais o ácido lático do leite, e aí você vai sofrer uma gastrite, uma azia, uma queimação, gerando muitas vezes refluxo. Quando passa para o intestino, ou é diarreia ou é constipação intestinal. E depois tem os problemas da parte interna. Quando você bebe o leite, ele tem muita proteína. Então, quando essa proteína é quebrada, você libera aminoácido, deixando o sangue ácido. O cálcio é utilizado para neutralizar a acidez. Então, você evita a acidez, porém, esse cálcio precisa ser eliminado. E as vias de eliminação do cálcio, ou é pelo rim, favorecendo o cálculo renal, formação de oxalato de cálcio, ou então pela vesícula, gerando cálculo biliar. Então, o leite ele tem uma propensão a aumentar cálculo renal e biliar. Depois que esses dois órgãos estão assim saturados, você pode gerar artrose. Então, aí as coisas começam a piorar. E também tem toda a questão das alergias que são geradas por conta do leite, piorando todos os processos alérgicos de via respiratória. Asma, rinite, bronquite, sinusite pioram com o uso do leite. Na pele, você também tem efeitos colaterais do uso do leite. Você pode piorar uma dermatite atópica, pode gerar mais acne, porque está correlacionado também com o açúcar do leite, mas está correlacionado com o IGF-1, que é um hormônio produzido pela vaca. Então, quer dizer, tem inúmeros efeitos colaterais e eu acredito que essa relação não vale a pena levar à frente. E para as crianças, o leite com açúcar também pode diminuir a imunidade? Nossa, aí vira uma bomba. O leite ele já gera os processos alérgicos e piora a imunidade. Quando associado ao açúcar, uma criança que bebe uma grande quantidade de leite com açúcar, achocolatado, que tem muito açúcar, e consome doce em exagero, você pode reduzir até 70% do sistema imunológico da criança. Isso quer dizer o seguinte, a redução de 70% quer dizer de 10 doenças que você teria, que você não teria, quer dizer, você vai ter 7. Pessoal, olha só, doenças de inverno podem ser evitadas diminuindo aquela mamadeira de Nescau, não é? Aqueles chocolates quentes antes da criança dormir, porque é o leite com açúcar, o leite adoçado. A combinação de leite e açúcar piora ainda mais o caso, né? O sistema imunológico sofre demais. E eu acredito que não vale a pena. As minhas filhas não fazem uso de leite, estão vivendo muito bem. Eu tenho uma de 2 anos e uma de 6 anos. Elas estão no seu desenvolvimento normal, vai ao médico, só ganha parabéns. Quase não tem gripe, quase não tem resfriado, porque na época do inverno é um horror o que tem de doenças respiratórias, né? Olha, uma coisa interessante que aconteceu uma vez foi um agente de saúde da prefeitura passou em casa num período de inverno. E a minha filha, minhas 2 filhas estavam em casa e ele disse assim, nossa, que coisa incrível, em todas as casas que eu passei hoje, as crianças estão lá chupando o nariz, né, o nariz escorrendo, e as suas filhas não têm nada, né? Falando para minha mãe, na verdade, que estava em casa cuidando delas, né? E ela disse assim, olha, isso tudo tem a ver com o estilo de vida que a gente busca levar. E uma das coisas que a gente prima em casa é não oferecer o leite, porque eu sei dos efeitos colaterais. Diminua o leite com açúcar ou tire do cardápio, com certeza vai aumentar a imunidade. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. É sempre muito, muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar no seu programa e espero ter atendido a sua necessidade. Talvez tenha gerado algumas dúvidas na sua cabeça, mas ficamos à disposição aí para poder te ajudar em outro momento. Mas uma coisa eu aprendi, leite é um vilão. Leite com açúcar para as crianças, nunca mais, hein?